Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Marticelli, vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. E hoje nós estamos aqui para falar sobre essa situação, pastagens degradadas, né? Quais são as causas da degradação e o que a gente tem que fazer para que isso aí não se repita mais, para que isso não aconteça mais, tá certo, pessoal? Então existe um dado que aponta que metade das nossas áreas estão degradadas ou apresentam algum estágio de degradação. Eu convido vocês a escutar o podcast Forragicultura e Pastagens, que a gente fez uma entrevista com o Dr. Moacir Bernardino Dias Filho, da Embrapa. E ele contou pra gente um pouco sobre essa questão relacionada a essa área todinha que está degradada de pastagem no Brasil. Ela está degradada, né? 50% das nossas áreas degradadas ou apresentam algum estágio de degradação. Tá? Então, não significa dizer que é porque seu solo está descoberto, tá? Porque você tem um solo rapado, uma pastagem rapada, um solo lá completamente descoberto, que seu pasto é degradado. Porque o processo de degradação ele tem um início, pessoal. Isso não acontece de uma hora para outra. Então você começa a perceber que seu pasto está perdendo vigor, você começa a perceber que você precisa diminuir o número de animais naquele pasto de um ano para o outro. Tá? Tudo isso é um sinal clássico de que seu pasto está entrando em degradação. Você começa a perceber que não tem perfilhos novos, que a sua força de rebrota está baixa. Tá? Então são uma série de características, é uma série de características, não é um fator isolado, não é de uma hora para outra. Então você tem que começar a perceber quando que seu pasto inicia o processo de degradação. Tá? Então para que ele não chegue nesse estado em que você tem baixa disponibilidade de forragem, que você precisa diminuir o número de animais, que você vai ter um número grande de invasoras, daqui a pouco começa a aparecer solo descoberto, a gente precisa fazer um manejo preventivo, pessoal. O que é um manejo preventivo? É você impedir que seu pasto chegue na degradação, é você prevenir essa degradação. Tá? Então existe uma tendência da gente exaurir o solo quando a gente está utilizando esse solo. Existe uma tendência da gente se encaminhar para a degradação, porque a gente só está usando. O solo, ele não é um recurso infinito, ele tem limite. Então a gente tem que repor os nutrientes, você precisa trabalhar o seu solo. Né? Então você planta capim, você é produtor de capim, você tem que ter preocupação com a base do seu capim, que é o solo. Então fazer a reposição de nutrientes é importante. Mas existem algumas etapas que antecedem isso. Nesse manejo preventivo, qual seria um dos primeiros passos para o manejo preventivo? É você escolher a forrageira correta para o ambiente correto. Tá? Então a gente tem uma série de plantas forrageiras disponíveis no mercado, a gente tem até um número muito grande. Né? O Brasil é um país de dimensão continental, a gente tem diferentes ecossistemas, das mais variadas formas. Tá? Então, para cada ecossistema, nós vamos escolher uma planta forrageira adequada. Então, se você tem um ambiente sujeito a alagamento, não vai escolher o Mombaça, não vai escolher Quênia, não vai escolher paredão. Se a sua área é sujeita a alagamento, você vai escolher uma forrageira adaptada ao alagamento. Vamos tentar trabalhar com momidículo, embora não tenha um bom valor nutritivo, mas é o que você tem para o alagado. Se você tem uma região amorrada, você não vai trabalhar com capim-elefante. Se você tem uma região de morro, você vai trabalhar com uma planta que faz uma boa cobertura de solo. Se você tem um solo fraco, vamos trabalhar com o Andropógon, que é uma planta forrageira que não tem muita exigência em relação a pH. Né? Então, cada planta forrageira vai ter o seu nicho específico. Então, não adianta você assistir no Globo Rural, não adianta você ver na casa do vizinho que aquela planta forrageira é melhor do que a outra e você quer trocar. Não, você precisa saber se a sua propriedade suporta aquela planta forrageira, se os seus diferentes ecossistemas na fazenda suportam aquela planta forrageira. Tá? Então, o primeiro passo do manejo preventivo para evitar áreas degradadas qual é? Escolher adequadamente a planta forrageira. E qual seria o segundo passo? O segundo passo seria você fazer uma boa implementação do seu pasto. Tá? Isso é imprescindível, pessoal. Essa boa implementação ela é importante para que você obedeça às exigências em fertilidade do solo da sua planta. Então, o que você tem que fazer para fazer uma boa implementação? Análise de solo. Nós vamos fazer um vídeo aqui específico para vocês só sobre a importância da análise de solo. Tá? Eu acho interessante que a gente corre esse Brasil, a gente conversa com gente de tudo quanto é lugar, e aí o pessoal fala assim, professora, eu fiz escalagem. Você fez escalagem? Fiz, coloquei 2 toneladas de calcário. E é interessante, de norte a sul do país o pessoal coloca essas 2 toneladas. Eu pergunto para você que está ouvindo esse vídeo, quantas vezes você colocou 2 toneladas de calcário na sua propriedade? Você vai me responder assim, professor, uma só, 2, 3, todo mundo sempre coloca 2 toneladas. Da onde saiu esse número? De onde você tirou esse número? Se você colocou 2 toneladas, baseado na análise de solo, parabéns para você. Agora, se você colocou 2 toneladas tirado da sua cabeça, eu não vou te dar os parabéns, não. Tá? Por quê? Porque está errado. Não existe você chutar um número qualquer sem conhecer a fertilidade do seu solo. Então, para o manejo preventivo, a análise de solo é imprescindível para que a gente possa fazer a recomendação adequada, para que a gente possa fazer a recomendação correta, tá certo?
para aquela planta forrageira que você tinha escolhido, que você acha que se encaixa no seu sistema de produção. Tá? Então, uma boa implementação a partir do resultado da análise de solo, ela é essencial para que a gente tenha sucesso e faça esse manejo preventivo. Outra coisa relacionada ao manejo preventivo, adubação de cobertura, pessoal. Se você estiver trabalhando em sistemas extensivos, tá, em que seja uma lotação contínua, que você não tem os piquetes, também você precisa adubar, pessoal, pelo menos com 50 kg de nitrogênio por hectare ano, tá? Tem que se preocupar também com os teores de potássio, porque ele é um nutriente muito exigido pelas plantas. Tá? Então é muito importante que a gente faça análise de solos periódicas para a gente poder então entender e conhecer a nossa fertilidade e trabalhar com isso. Não é porque o seu sistema é de lotação contínua, que você não tem piquete, que você não precisa fazer a adubação de cobertura. Porque é a adubação de cobertura que vai garantir a perenidade do seu pasto. Porque se você só tirar e não repor, você não vai ter uma boa durabilidade desse seu pasto. Sistemas mais intensivos em que você trabalha com forrageiras de mais alta produção, como por exemplo, né, Zuri, Mombaça, Paredão, são sistemas que exigem ainda mais da gente, tá? São sistemas que vão exigir que a gente faça um manejo de adubação, de cobertura muito pesado, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com altas taxas de lotação, porque essas plantas, elas respondem muito bem à adubação. Então você aduba, ela produz mais. Se você produz mais, você tem que aumentar a taxa de lotação, tá? Então aumentando a taxa de lotação, você aumenta a sua produção por área. Tá? Mas você tem que respeitar a exigência da planta e mais do que isso, tem que respeitar também o manejo da planta. Tá? Então também no manejo preventivo, depois que a gente falou aqui, escolha da forrageira, boa formação com análise de solo, adubação de cobertura, a gente também tem que ter um bom manejo da planta forrageira. Tá? Então mesmo em sistemas extensivos, por exemplo com Brachiária decumbens, é interessante que a gente respeite a altura da planta na lotação contínua. Brachiária decumbens, pessoal, é para ser manejada a 20 centímetros de altura. Tá? Marandu é para ser manejada a 30 centímetros de altura. Estou cansado de ver decumbes rapado aí com 5, 8 centímetros, cansado de ver marandu com 10 centímetros ou marandu com 50 centímetros. Então, respeitar o manejo da planta é a melhor forma da gente fazer um manejo preventivo, tá? Para evitar que os nossos pastos se degradem, para evitar que a gente tenha sérios problemas, não só econômicos, mas também ambientais. Terra é um recurso hoje que está valendo cada vez mais, então saiba utilizar a sua terra. Tá? Aproveite o que a terra tem para te dar, né? Tira carne, tira leite da sua terra. Lembre-se de que você, antes de ser produtor de bovino, você é produtor de capim. E para que você tenha uma forrageira de qualidade, é interessante que você também trabalhe o solo. Tá? Então essas coisas que a gente observa aí no Brasil, essas pastagens degradadas, com baixa produção, cheia de plantas invasoras, são coisas que a gente tem que evitar. E existe jeito de evitar isso. É você fazendo um manejo preventivo, como eu coloquei aqui para vocês. Tá? Então trabalhar com planta forrageira adequada, respeitar a fertilidade a exigência e fertilidade da sua planta, respeitar o manejo é imprescindível para que a gente consiga ter boas produções. Tá? Então, gente, tem um pasto degradado na sua propriedade? Vamos então recuperar esse pasto, se você quiser continuar com a mesma forrageira, tá? Então vamos fazer esse investimento, em vez de abrir novas áreas, tá certo? Vamos nos preocupar em recuperar aquelas que estão ruins, tá? Comece recuperando aquela que vai te dar menos investimento, tá? Então você vai trabalhar com aquela área de pastagens que está menos degradada para se recuperar, se capitalizar e depois no ano seguinte trabalhar com aquela que está mais prejudicada. Tá? Então é muito importante, às vezes antes de você comprar mais animais, antes de você trazer mais animais para a sua propriedade, é interessante que você saiba se você tem comida em quantidade suficiente. Então vamos fazer comida primeiro, né? Em vez de você investir na compra de mais animais, vamos investir na reforma dos seus pastos, vamos investir na recuperação ou na renovação dos seus pastos, tá? Porque a gente fica muito preocupado, vou comprar animal, tá? Mas é mais interessante talvez que vocês façam uma reforma, uma recuperação das áreas que estão degradadas. Porque uma área degradada, ela tende a desvalorizar muito a sua propriedade, tá? E ao contrário, um pasto muito bem formado, tá certo? Um pasto muito bem manejado, ele valoriza a sua propriedade, tá? E o pasto, gente, é a forma mais barata de você alimentar o seu rebanho. Uma outra coisa que a gente tem que parar, o nosso pasto está mal manejado, o que a gente faz? Tá? A gente complementa o pasto mal manejado, aumentando a quantidade concentrada. Quanto mais bem manejado tiver o seu pasto, menor vai ser a necessidade de concentrado que você vai ter para os seus animais, pessoal. Então esse negócio de ficar corrigindo o manejo de pastagem errado, porque seu pasto está tendendo a degradação com concentrado, só aumenta o seu custo de produção. Porque a mim não interessa o quanto estão te pagando na arroba, não me interessa o quanto estão te pagando litro de leite.
O que tem que interessar para você é o quanto você gasta para produzir aquela arroba e o quanto você gasta para produzir aquele litro de leite. Tá? E a forma mais barata para diminuir seu custo de produção é o quê? É pasto. Pasto mal manejado fica caro, tá? Pasto bem manejado diminui seu custo de produção. Então esse tem que ser o seu foco, diminuir o custo de produção, melhorando o quê? Suas pastagens. Não dá pra gente substituir o pasto por concentrado. A gente tem que usar o concentrado para ele ser um adicional ao pasto, não um substitutivo. Lembre-se sempre disso, tá bom, pessoal? Então é isso, nada de deixar pastos degradados na propriedade, vamos trabalhar com manejo preventivo, adubação de cobertura e manejo correto das forrageiras, tá bom, pessoal? Esse era o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado e convido também vocês a nos seguirem em todas as nossas redes sociais, o YouTube, sempre Forragicultura e Pastagens, Instagram, Twitter, canal no Telegram e o podcast. Todos os links estão aqui embaixo para vocês, espero que tenham gostado, um abraço pessoal e até a próxima!